Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da semana que eu vou começar a gravar aqui, tá? E nesse vídeo eu quero falar sobre Noé. E provavelmente vai ser um vídeo longo, então se eu fizer mais de 10 minutos o vídeo eu vou cortar ele, tá? E vai ficar 2 vídeos. Eu vou falar sobre quando Deus ele se arrependeu, né? De ter criado um homem. Será que ele se arrependeu da forma que nós pensamos o que é o arrependimento? Vou explicar nesse vídeo de hoje, tá? E a criação de Noé, da Arca de Noé. E eu vou fazer esse vídeo, espero que vocês gostem. Vamos nessa. Desta nação. De todo animal limpo tomarás para ti 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas 2 animais que não são limpos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra, sob substância viva que fiz. Gênesis capítulo 6, versículo 15. E dessa maneira a farás, de 300 covado de comprimento da arca, e de 500 covado a sua largura, e 30 covados da sua altura. Farás na arca uma janela, e de um covado a caberás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás amares debaixo, segundo o terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que a afogará a vida debaixo dos céus, e todo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu convênio, e tu entrarás na arca, e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de todo o que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conversá-las contigo. Macho serão fêmea. Você sabia que a Bíblia diz que Deus se arrependeu ao criar o ser humano? Em Gênesis, fala que Deus ele se arrependeu a ter criado o homem. Isso é uma coisa que, se a gente colocar no padrões do dia de hoje, falar que um ser humano se arrependeu de ter feito algo, é algo que a gente entende, é compreensível. Mas, quando a gente fala que o Deus, o Criador de todas as coisas, se arrependeu, aí fica forte, aí fica uma coisa impressionante. Em hebraico, o arrependimento ele não só significa como uma tristeza. Tá? A gente tem que entender que a Bíblia foi traduzida para o hebraico e alguns outros idiomas também. Mas o hebraico, né, que quando foi escrita essa parte da Bíblia, diz que Deus se arrependeu, mas o arrependimento não é como o nosso, que a gente erra. Né? O arrependimento é como uma tristeza, triste, e mudança de caminho e voltar ao ser humano como ele era antes, o recomeço, para fazer um reset, como tinha que ser feito. Então o arrependimento de Deus, nesse sentido, não é que ele errou, tá? É como se fosse, que Deus ele quer que a gente volte como foi no princípio da criação. Porque assim, Deus criou todos os seres humanos perfeitamente, certo? Ele criou todo mundo perfeito. O jeito que o Deus queria que nós vivêssemos era ser feliz, aproveitar o dia a dia, aproveitar, comer as frutas do jardim, certo? Aí Adão pecou. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Deus ele ficou muito triste, mas ele mesmo assim deu uma oportunidade para o ser humano se arrepender. Mas chegou um ponto
que a terra estava muito, o coração do homem já não tinha amor, muita maldade. Então Deus ele decidiu acabar com tudo para recomeçar de novo. Ele deu mais uma oportunidade para o ser humano, para a raça humana. Tá? E então ele pediu a Noé que criasse a arca, que ele deu essa revelação para Noé, dizendo que ele ia alagar toda a terra e acabar com todos os animais que aqui existiam. Então eu acredito que seria uma boa tarefa para a gente hoje ver de qual forma que Deus se comunica com a gente, tá? E eu tenho quase certeza que Deus ele não vai pedir para ninguém criar uma arca hoje, tá? Mas ele vai pedir para você fazer outras coisas que às vezes você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, mas se você souber se conectar com Deus, ele vai te mostrar o que você tem que fazer e como fazer. Tá? Então eu vou continuar aqui falando sobre a forma, né, que Deus pediu para Noé criar a arca. Vamos ler aqui a continuação em Gênesis. Fala pessoal, e aí? Então essa é a primeira parte do vídeo, tá? E agora eu vou fazer a continuação no próximo vídeo. Vamos nessa.